Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início à nossa lição, a lição 1, do módulo 4. Hoje nós vamos falar sobre o ensino de Cristo, a fonte de ensino de Cristo. O ensino de nosso Senhor está preservado, principalmente nos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entretanto, as referências a Cristo estão presentes em todo o restante do Novo Testamento. No livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse, além dos livros bíblicos, encontramos referências a Jesus Cristo em outras fontes extras bíblicas, como por exemplo, nos evangelhos apócrifos. Os apócrifos são importantes, porém não são admitidos como princípio de fé ou palavra de Deus. São livros históricos. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, ou seja, são evangelhos parecidos que geralmente contêm as mesmas narrativas, com algumas diferenças. Por exemplo, a narrativa da tentação de Jesus pode ser lida tanto em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, e em Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Assim acontece com muitos outros trechos. Já o Evangelho de João possui algumas características específicas que o distinguem de outros evangelhos. O Evangelho de João dá ênfase à divindade de Cristo, como Verbo de Deus e como o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No Evangelho de João, o tema da luz, em contraste com as trevas, também aparece inúmeras vezes. Há certa diferença de tonalidade e ênfase entre os sinóticos e o Evangelho de João. Contudo, os ensinamentos de Jesus se completam por meio dos 4 evangelhos. Confira os textos em Mateus 11, 25 até o versículo 30, Mateus capítulo 12, versículo 50, Mateus capítulo 14, versículo 33, Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, Marcos capítulo 8, versículo 29 até o 38, e Lucas capítulo 1, versículo 30 até o versículo 35. Com o conteúdo do 4º evangelho, cada evangelho apresenta a vida e os feitos de Jesus, à sua maneira, com um propósito especial, sobre determinado foco. Dessa maneira, os evangelhos complementam informações a respeito dos ensinos de Jesus Cristo. O ensino de Cristo é sem igual. Que Jesus falou no idioma de seu tempo, o ensino de Cristo é sem igual. Que Jesus falou no idioma de seu tempo, aramaico, e que existe muito na forma externa do seu ensino que é comum aos rabinos judeus e outros mestres do seu tempo. Pode ser admitido prontamente a maneira de ensinar de Jesus, utilizando-se de exemplos cotidianos, e as parábolas contadas por ele são exemplo de como a sabedoria judaica o influenciou. Entretanto, a mensagem anunciada por Cristo é inovadora. As palavras dos guardas que foram enviados para aprisioná-lo permanecem vivas. Jamais alguém falou como este homem. João capítulo 7, versículo 46. Acompanhem comigo na sua Bíblia.
Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. As palavras de Cristo tocavam as pessoas de maneira peculiar. Ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Leia em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 e Marcos capítulo 1, versículo 22. O ensinamento de Jesus não era um desenvolvimento natural do mais excelente ensinamento judaico de sua época, mas fonte de vida para quem ouvia. Mesmo porque muitos dos seus ensinamentos desagradavam aos doutores da lei, Cristo revelou que o verdadeiro sentido da lei é a vida, muito mais do que os preceitos. Métodos de ensino de Cristo. Nosso Senhor empregou uma grande variedade de métodos de ensinos, adaptado a diferentes circunstâncias. Leu as Escrituras do Antigo Testamento na sinagoga e expôs perante a congregação a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16 até o versículo 32. Pregou ao ar livre, conforme a exemplificação no incomparável Sermão da Montanha, dirigindo-se primeiramente aos seus discípulos, mas também os demais ouvintes. Mateus capítulo 5, versículo 8, e Lucas capítulo 6, versículo 17 até o 7. Usou o método pessoal, falando diretamente às pessoas com amor. Marcos capítulo 10, versículo 21 e Lucas capítulo 10, versículo 39. Fez perguntas, no intuito de levar o povo a refletir acerca da sua missão e da sua fé. Marcos capítulo 4, versículo 21. Quando questionado, respondeu àqueles que intentavam contra ele. Mateus capítulo 22, versículo 17 até o versículo 22. Entrou em diálogo e debates com os grupos da sua época, como por exemplo, com os saduceus acerca da ressurreição. Marcos capítulo 12, versículo 18 até o versículo 27 e Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao versículo 40. Proferiu grandes ensinamentos acerca daquilo que espera de Deus, de seus seguidores ou seguidoras. Mateus capítulo 5, versículo 3 e 4. Citou frequentemente as Escrituras do Antigo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 24 até o versículo 35. Para ensinar, utilizou exemplos cotidianos. Mateus 18, versículo 2 até o versículo 4. Amou os seus discípulos até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Fez reveladores discursos proféticos acerca dos fins dos tempos. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 44. Ensinou frequentemente por meio de parábolas e figuras. Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 52. Por meio destes exemplos, pode-se perceber que Jesus falava com quem tem autoridade, com uma sabedoria divina concedida pelo Pai. A presença e os ensinamentos de Cristo tinham o poder de transformar as vidas daqueles que as chegavam a Ele. Tipo de ensino. O ensino de Jesus não se restringe a um sistema filosófico ou ético, no sentido ordinário ou comum. Seu ensinamento é diferente de todos os outros que viveram antes ou depois dele. Entretanto, podemos tentar uma classificação do ensino de Cristo sobre os seguintes títulos: moral e ético.
Mateus capítulo 5, versículo 7 e Lucas capítulo 6, versículo 17 até o versículo 49. No Sermão da Montanha, encontramos referências acerca das bem-aventuranças, sobre a missão dos discípulos a serem sal da terra e luz do mundo, acerca do adultério, dos juramentos do amor ao próximo, da prática da justiça e de como dar esmolas, de como orar e jejuar, acerca da nossa total confiança no Senhor, sobre a possibilidade de seguir por dois caminhos: o caminho em obediência a Deus e o caminho da desobediência. Teológico e espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 27. Ninguém chega ao Pai senão o Filho. Social, por exemplo, Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. Soteriológico, acerca da salvação do ser humano. Mateus capítulo 9, versículo 12. Escatológico, acerca dos fins dos tempos. Mateus 24 e 25. O tema básico. Diferentemente de todos os outros mestres religiosos, Jesus não ensinou primeiramente verdades a respeito de Deus e da religião. Seu ensinamento é essencial à proclamação de si mesmo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Não se trata meramente de um sistema teológico, mas antes de uma autorrevelação. Um estudo cuidadoso de todos os 4 evangelhos revela que, desde o começo, o próprio Jesus ensinava que era Filho de Deus. É significativo observar que, nas primeiras palavras de Jesus, registradas no Evangelho, ele relembra a sua mãe Maria, que seu pai é Deus. Lucas capítulo 2, versículo 48 até o versículo 50, que nas últimas palavras que proferiu na cruz, entregou-se ao Pai com as seguintes palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Depois de sua ressurreição, disse a Maria Madalena que transmitisse a seguinte mensagem aos seus discípulos: Subo para o meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Características do ensino. A característica mais notável do ensinamento de Jesus é a sua proclamação como Filho de Deus. É verdade que, em alguns casos, Deus já havia sido proclamado como Pai no Antigo Testamento. Porém, em todos esses casos, ele é considerado o Pai de seu povo, e não da pessoa, individualmente. Jesus proclamou a Deus como seu Pai de uma maneira nova e pessoal nos Evangelhos. Existem cerca de 150 instâncias nas quais Jesus se refere a Deus como Pai. Ele ensinou que Deus era seu próprio Pai num sentido único. Mateus capítulo 26, versículo 29. A paternidade de Deus. Jesus diferenciou a paternidade de Deus em relação a si mesmo e a paternidade de Deus em relação a seus discípulos ou ao seu povo em geral. Jesus se referia a Deus chamando-o de meu Pai. Em relação aos discípulos, referia Deus como vosso Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus nos ensinou que orássemos a Deus chamando-o de nosso Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Essa clara demarcação entre sua própria relação para com Deus e a relação de outras pessoas para com Deus
permeia todo o seu ensinamento, tanto nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João, conforme expresso nas palavras de Jesus: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Conferir também em Marcos capítulo 8, versículo 38, Lucas capítulo 10, versículo 22 e João capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5. O Filho de Deus ensinava, pregava, curava, libertava e abençoava as pessoas. Vamos ler em Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele ensinava as multidões acerca do reino de Deus. Ele pregava a libertação e a paz aos aflitos e atendia às necessidades das pessoas, curando todos os tipos de enfermidades. O seu ministério era completo e serve de modelo para os que estão engajados nessa missão de levar as pessoas a uma vida abundante e, sobretudo, a salvação.